Nascedouro minha pequena produção. W. Black afirma ter escrito suas poesias sob a direção do espírito Milton e reconhecer que todas as suas obras foram inspiradas. Mais próximo de nós, Alfred de Musset tinha visões, via aparições e ouvia vozes. Uma noite, sob as janelas do Louvre, escutou ele estas palavras: assassinaram-me na rua de Chabanais. Correu para lá, e deparou-se-lhe um cadáver. Onde, pois, me conduz essa mão invisível que não quer que eu me detenha? Dizia ele. Ora sublime e puro como os anjos, ora pervertido como um demônio, Musset vivia submetido às mais diversas influências, e ele próprio assinalava. Duas testemunhas de sua vida íntima, George Sand e a Sra. Colette, descreveram com fidelidade esse aspecto misterioso da existência do filho do século. Sim, dizia ele a Teresa, eu experimento o fenômeno que os taumaturgos denominam possessão. Dois espíritos se têm apoderado de mim. Há muitos anos que tenho visões e ouço vozes. Como poderia eu pôr em dúvida, quando todos os meus sentidos me afirmam? Quantas vezes, ao cair da noite, tenho visto e ouvido o jovem príncipe que me foi caro e um outro amigo meu, ferido num duelo, em minha presença. Parece-me, no momento em que essa comunhão se opera, que meu espírito se me desprende do corpo, para responder à voz dos espíritos que me falam. A Sra. Colette conhecia, feita pelo poeta, a narrativa de 3 aparições femininas, criaturas amadas e já mortas, de que ela faz uma comovedora descrição. Acrescenta-lhe diversos casos de exteriorização semelhantes aos de nossos médiuns contemporâneos. G. Sand e a Sra. Colette afirmam que o poeta cai em transe com a maior facilidade. Ele próprio fala de sopros frios, cuja sensação experimentara, e de súbito desprendimento, o que lhe seria difícil imaginar. Desses fatos resulta que a de Musset devia a influências ocultas uma parte, pelo menos, do ascendente que exercia sobre os seus contemporâneos. Ele foi ao mesmo tempo um poeta de elevada inspiração e, propriamente falando, um vidente e um auditivo. Em todos os tempos essas comunicações sutis dos espíritos aos mortais têm vindo fecundar a arte e a literatura. Certamente, não consideramos literatos esses alinhadores de frases, que nunca sentiram os inspiradores do além. Os escritores sobre os quais baixam os eflúvios superiores são raros. É preciso haver predisposições anteriores, um lento trabalho de assimilação, para que a força ignota possa atuar na alma do pensador. Naqueles que, porém, reúnem essas condições, a inspiração se precipita como um jorro. O pensamento brota, original ou vigoroso, e a influência por ele exercida é soberana. A forma da inspiração varia conforme as naturezas. Em alguns, o cérebro é como um espelho que reflete as coisas ocultas e projeta as suas irradiações sobre a humanidade. Outros escutam a grande voz misteriosa, o murmúrio das palavras que explicam o passado, esclarecem o presente e anunciam o futuro. Sob 1000 formas o invisível penetra aos sensitivos e se impõe. Em Goethe, diz Flammarion, em certos momentos de paixão, essa comunicação dos espíritos se revela com luminosa clareza. Em outros, como Bacon, a convicção se formou lentamente com esses mínimos indícios que o estudo cotidiano do homem faz sobressair. Na obra de Rogério Bacon, o doutor admirável, Opus Majus, todas as grandes invenções do nosso tempo estão profetizadas e descritas. Jerônimo Cardan, em De Rerum Varietatis 3, felicitava-se por ter os dons que permitem cair em êxtase e vontade, ver objetos estranhos com os olhos do espírito e ser informado do futuro. Schiller declarou que seus mais belos pensamentos não eram de sua própria criação, ocorriam-lhe tão rapidamente e com tal energia que ele tinha dificuldade em apreendê-los com suficiente presteza para os transcrever. As faculdades mediúnicas de Emanuel Swedenborg, o filósofo sueco, são atestadas pela célebre carta de Kant à senhorita de Knobich. Nessa missiva, o autor da Crítica da Razão Pura refere que a senhora Arteville, viúva do embaixador alemão em Estocolmo, obteve por intermédio do barão de Swedenborg uma comunicação de seu defunto marido, relativa a um documento precioso que não fora possível encontrar, apesar de repetidas buscas, estava guardado numa gaveta secreta, cuja existência foi revelada pelo falecido, e que só ele conhecia. O incêndio de Estocolmo, visto e descrito por Swedenborg a 300 milhas de distância, é também uma prova da pujança de suas faculdades. Pode-se, portanto, admitir que as teorias por ele formuladas acerca da vida invisível não são produto de sua imaginação, mas lhe foram inspiradas por visões e revelações.
Quanto à forma sob a qual ele as descreveu, não se lhe deve ligar mais que uma importância relativa. Todos os videntes cedem à necessidade, em que se encontram, de traduzir a percepção que têm do invisível com auxílio das formas, das imagens, das expressões impostas por sua educação e familiares ao meio em que vivem. É assim que, conforme o tempo e as latitudes, darão aos habitantes do outro mundo os nomes de deuses, anjos, demônios, gênios ou espíritos. Vejamos agora os grandes escritores do século XIX. Chateaubriand e sua irmã Lucília têm igual direito a ser considerados inspirados. A primeira inspiração do poeta, sua primeira musa, assegura-se, foi sua irmã Lucília. Não há mínima dúvida de terem os anos passados ao pé dessa criatura sonhadora e mística, deixando um suco no coração do moço, comovido, como recorda ele, memórias de além-túmulo, pelos súbitos desalentos dessa natureza consternada e estática. Essa criatura misteriosa, meio sonâmbula, quase dotada da dupla vista, como um habitante das Ilhas Hébridas, atravessou a infância de Chateaubriand como a figura da dor. Transmitiu sua poética enfermidade moral a esse irmão já tão mortificado. É assim que ela entra por metade em todas as concepções do poeta. Nesse coro de brancas visões. Por toda parte a encontraremos. Suas estranhas predições não lhe teriam feito entrever o tipo de uma veleda. Balzac, em Ursule Mirouet, Serapita, Louis Lambert, Lapel de Chagrin, etc., tocou em todos os problemas da vida invisível, do ocultismo e do magnetismo. Todas essas questões lhe eram familiares. Tratava-as com a competência do verdadeiro mestre, numa época em que ainda eram pouquíssimo conhecidas. Era não somente um profundo observador, mas também um vidente na mais elevada acepção do termo. Edgar de Quinet teve as mesmas intuições geniais, acreditarmos no Sr. Ledraine, crítico literário extremamente séptico, que assim se exprimia num artigo do Leclerc, por ocasião do seu centenário, em 1903. Ao mesmo tempo em que o mundo visível o extasiava, tinha ele os olhos fixos no mundo invisível. Foi um fervoroso espiritualista, como todos os de sua geração, como Lamartine, Victor Hugo, Michelet. Acreditava na cidade imortal das almas, na pátria de onde se não pode ser banido por homem algum. O sopro de não sei que país supraterrestre em certo momento o envolve e transporta como suspenso em asas, aos espaços infinitos. Lê de seu discurso ao pé do túmulo de sua mãe, de seu genro Georges Morose, que inflexões do alto. É um nabi, profeta, a elevar-se acima de todos os sacerdócios e a falar em nome do Eterno, como investido de uma missão direta. Lamartine, em Jocelyn e na chute d'un ange, e Jean Reynaud, em Terre et Ciel, podem também ser considerados inspirados. Lamartine escrevia a Les Dufour, para se defender de uma censura de Infantin. Eu tenho meu objetivo, não o suspeita ele, ninguém sabe qual seja, exceto eu. Elevo-me em sua direção, na medida que o comporta o tempo e não mais depressa. Esse objetivo é impessoal e puramente divino. Mais tarde será desvendado. Enquanto espero, como quer ele que eu fale a homens de carne e osso a pura linguagem dos espíritos? Michelet, em certas ocasiões, parece estar sob o império de algum poder desconhecido. Escutai-o falando de sua Histoire de la Révolution. Nunca, desde a minha donzela de Orleans, havia eu sentido semelhante lampejo do alto, uma tão luminosa projeção do céu. Inovidáveis dias, quem sou eu para os haver descrito? Ainda não sei, nem saberei jamais, como os pude reproduzir. A inacreditável felicidade de encontrar de novo isso tão vivo, tão intenso, depois de 60 anos, tinha-me entumecido o peito de uma alegria heróica. Inspirado, pregoeiro do invisível, não é menos Victor Hugo. Deus se manifesta através do pensamento do homem, disse ele, o poeta é sacerdote. Acreditava na comunhão com os mortos. São conhecidas suas sessões de espiritismo em Jersey, com a senhora de Girardin e Augusto Vaqueri, descritas por este em suas Miettes de l'Histoire, como são conhecidos os versos por ele dirigidos ao espírito Molière e os terrivelmente irônicos que a sombra do sepulcro lhe ditava com auxílio dos pés de urna mesinha. Sem dúvida, a propósito dos homens de gênio, ele repelia esse erro de todos os tempos, de pretender-se dar ao cérebro humano auxiliares exteriores. Semelhante opinião, antrum adjuvativatem, melindra o seu orgulho. Mas a si próprio se contradirá ele em muitos casos. Leiam-se, por exemplo, estes seus versos. Les mortes sont des vivantes me lesa nos combates.
Et nos sentons passer leurs flashes invisíveis. Ao pé do túmulo de Amelia Putron, proferi estas palavras que se tornaram célebres: os mortos são os invisíveis, mas não são os ausentes. Na poltrona dos antepassados, que se via na sala de jantar de Alteville House, inscrever estas palavras expressivas: absentes ad sunt. Não representa isso uma constante evocação dos que ele amara? Em todas as suas obras se encontram magníficas invocações às vozes da sombra, às vozes do abismo, às vozes do espaço. Certamente não pretendemos que Hugo fosse médium no sentido restrito do vocábulo, como grande número de pessoas, aptas a obter fenômenos de mínimo valor. Esse pujante espírito não podia ser restringido ao papel secundário de intérprete dos pensamentos de outrem. Queremos dizer que o além projetava sobre ele suas radiações e harmonias, as quais fecundavam seu gênio e dilatavam-lhe até o infinito horizonte do pensamento. Em Heine essa colaboração do invisível se traduz de modo sensível. Eis o que ele dizia no prefácio de sua tragédia W. Radcliffe. Escreveu William Radcliffe em Berlim, sob tilhas, nos derradeiros dias de 1821, enquanto o sol com seus enlanguecidos raios iluminava os tetos cobertos de neve e as árvores despojadas de suas folhas. Escrevia sem interrupção e sem fazer emendas. E, à medida que escrevia, parecia-me ouvir por cima da cabeça um como que ruflar de asas. Quando referi esse fato aos meus amigos, jovens poetas berlinenses, eles se entreolharam de um modo singular e me declararam unanimemente que, escrevendo, nada de semelhante a isso haviam jamais observado. O que há de mais notável é que essa tragédia é inteiramente espírita. O desenvolvimento da ação e seu desenlace patenteiam a recíproca influência do mundo terrestre e do mundo dos espíritos. Muitos autores célebres foram médiuns sem o saber. Outros tiveram disso consciência. Paul Adam, um dos mais fecundos escritores contemporâneos, francamente o confessou. Fui um poderoso médium escrevente. A força que me inspirava tinha tal intensidade física, que obrigava o lápis a subir sozinho pelo declive do papel, que eu inclinava com a mão contrariamente às leis do peso. Essa força não somente via no passado, que eu ignorava, como possuía a presciência do futuro. Suas predições eram de surpreendente realização, visto como nada, absolutamente nada, me podia fazer prevê-las. Nem todos têm essa franqueza, e preferem deixar crer em seus méritos pessoais, mas em geral os grandes gênios reconhecem de bom grado que são dirigidos por inteligências superiores. Encontra-se em grande número de escritores contemporâneos essa espécie de obsessão do invisível. Hoffmann, Boileau, Babet d'Aurevilly, Guy de Maupassant, etc., a conheceram e exprimiram em algumas de suas obras. Participaram, em graus diversos, dessa comunhão das almas, de que surge desvendado o imenso mistério da vida e do espaço. Como se vê, em todos os domínios da arte e do pensamento os céus vivificam a terra. Os grandes músicos, os príncipes da harmonia, parece terem estado mais diretamente ainda sob a influência da mediunidade. Não somente a precocidade de alguns, como, por exemplo, de Mozart, atesta o princípio das reencarnações, mas também há, na vida dos compositores célebres, fenômenos absolutamente mediúnicos, que seria demasiado longo referir aqui. Sua história é de todos conhecida. Vimos atrás, Capitão Schiff, que Mozart e Beethoven deram testemunho das influências ultraterrenas que lhes inspiravam o gênio. Outro tanto se poderia dizer de Haydn, Handel, Gluck, etc. Chopin tinha visões que, às vezes, o aterravam. Suas mais belas composições, sua marcha fúnebre, seus noturnos, foram escritos em completa obscuridade. Toda a obra de Wagner repousa sobre um fundo de espiritualidade. E isso tanto é expresso nas palavras de Lohengrin, do Tannhäuser e de Parsifal, como em toda a própria música. Os homens ilustres têm sido, em sua maior parte, médiuns auditivos. Foi ao despertar que, na maioria das vezes, compuseram suas obras. Dante denominava a manhã na hora divina, por ser aquela em que se exprimem as inspirações da noite. Belíssimas coisas haveria que dizer acerca das revelações noturnas feitas ao gênio. Os antigos conheciam o mistério dessa iniciação. Diziam eles, o dia é dos homens, a noite pertence aos deuses. Durante o sono as almas superiores remontam às esferas sublimes, mergulham nas irradiações do pensamento divino, em um oceano de sonoridade, de harmoniosas vibrações, aí descobrem os princípios e as causas da sinfonia eterna.
Francisco de Assis e Nicolau de Tolentino sentiram-se imersos no êxtase, por terem escutado um eco longínquo, algumas notas esparsas dos concertos celestes, isto é, da orquestra infinita e das esferas. O Requiem de Mozart não tem outra origem. Algumas horas apenas antes de seu desprendimento corporal, o mestre, com a mão já invadida pelo gelo da morte, traçou esse hino fúnebre, que foi a derradeira manifestação do seu gênio. Convinha que o ilustre médium, que durante toda a vida percebera as vozes melodiosas do espaço, inspirasse numa última harmonia que sua alma se exalasse no lamento sobre-humano, de inefáveis inflexões, de que só são capazes os grandes inspirados, ao assomarem o limiar dos mundos gloriosos. Rafael Sanzio dizia que suas mais belas obras lhe haviam sido inspiradas e apresentadas numa espécie de visão. Dannecker, escultor alemão, afirmava que a ideia do seu Cristo, uma obra-prima, lhe tinha sido comunicada por inspiração, num sonho, depois de a ter inutilmente procurado em suas horas de estudo. Alberto Durer velava, uma noite, e meditava. Queria pintar os 4 evangelistas e, tendo retocado esboços, que não exprimiam a seu gosto o ideal que imaginava, atirou os pincéis, abriu a janela e pôs-se a contemplar as estrelas. A inspiração lhe veio nesse momento de tristeza, invocou seus modelos espirituais. A lua projetava sua claridade nos monumentos e nas agulhas das catedrais de Nuremberg. E disse ele, permitistes a homens transformar aí lascas de pedra em construções harmônicas, de majestosas linhas. Consenti-me transportar para a tela esses santos enviados que trago na alma. Viu então a igreja de São Sebald avermelhar-se em fogo, e nuvens azuis formarem um fundo em que se desenhavam as imponentes figuras dos 4 evangelistas, e exclamou, eis aí os rostos que tenho inutilmente procurado fixar. Não é esse um caso de mediunidade, e não vemos atualmente o mesmo fato reproduzir-se com Helena Smith, a médium de Genebra. Muito havia que escrever sobre a intervenção das inspirações superiores no domínio da arte. Não haveria também a influência do alto nesse poder da oratória que subleva e arrebata as multidões, como o vento subleva as ondas do oceano. Ela parece manifestar-se principalmente nos oradores de arrojados surdos que, em certos momentos, são como que suspensos da terra e transportados em possantes asas, ou ainda nesses improvisadores, de frases sugestivas e sonora linguagem, cuja palavra flui em acelerados jorros, e que Cícero denominava a torrente do discurso. O poder de curar pelo olhar, pelo tato, pela imposição das mãos, é também uma das formas por que a ação espiritual se faz sentir no mundo. Deus, fonte de vida, é o princípio da saúde física, do mesmo modo que o é da perfeição moral e da suprema beleza. Certos homens, por meio da prece e do esforço magnético, atraem esse influxo, essa irradiação da força divina que espelha os fluidos impuros, causa de tantos sofrimentos. O espírito de caridade e dedicação levado até ao sacrifício, o esquecimento de si mesmo, são as condições necessárias para adquirir e conservar esse poder, um dos mais admiráveis que Deus concede ao homem. Esse domínio, essa superioridade do espírito sobre a matéria se afirma em todos os tempos. Vespasiano cura pela imposição das mãos um cego e um estropiado. Não menos célebres são as curas de Apolônio de Tiana. Todas são ultrapassadas pelas do Cristo e seus apóstolos, operadas em virtude das mesmas leis. Nos tempos modernos, pelo ano de 1830, um santo padre bávaro, o príncipe de Hohenlohe, possuiu essa admirável faculdade. Ele procedia sempre mediante a prece e invocação, e a fama de suas curas repercutiu em toda a Europa. Curava os cegos, surdos, mudos, uma multidão de doentes e achacados, incessantemente renovado, assediava-lhe a casa. Mais recentemente, outros taumaturgos atraíram a multidão dos sofredores e desenganados. Cagnetti, Puisegor, Dupotet, Deleuze e seus discípulos fizeram prodígios. Ainda hoje, inúmeros curadores, mais ou menos felizes, tratam com assistência dos espíritos. Esses simples, esses crentes, são enigmas torturantes para a ciência médica oficial, tão impotente em face da dor, apesar de suas orgulhosas pretensões. Charcot, esse observador genial, no fim da vida reconheceu-lhes o poder. Numa revista inglesa publicou ele um estudo que se tornou famoso, T-Fé Telling, a fé que cura. Com efeito, a fé, que é de si mesma uma fonte de vida, pode bastar para restituir a saúde. Os fatos o demonstraram com eloquência irrefragável. Nos mais diversos meios, homem de bem, o cura d'Ars, o Sr. Vigne,
um protestante das Cevenas, o padre João, de Kronstadt, outros ainda, tanto nos santuários católicos como nos do Islã ou da Índia, obtiveram pela prece inumeráveis curas. Demonstra isso que, acima de todas as igrejas humanas, fora de todos os ritos, de todas as fórmulas e seitas, há um foco supremo que a alma pode atingir pelos impulsos da fé, e no qual vai ela aurear forças, auxílios, luzes, que se não podem apreciar nem compreender desconhecendo Deus e não querendo orar. A cura magnética não exige, na realidade, nem passes, nem fórmulas especiais, mas unicamente o desejo ardente de aliviar a outrem, a invocação profunda e sincera da alma a Deus, fonte e princípio de todas as forças. Dessas considerações se depreende um fato, é que perpetuamente, em todas as épocas, tem o mundo invisível colaborado com o mundo dos mortais, nele transfundindo suas aspirações e socorros. Os milagres do passado são os fenômenos do presente, só os nomes mudam, os fatos espíritas são eternos. Assim, tudo se explica, se esclarece e se compreende. Ante o imenso panorama do passado se inclina o pensador, empunhando o facho do novo espiritualismo, e essa luz, na vastidão dos séculos, a poeira dos destroços, que a história registrou, brilha a seus olhos como auríferas centelhas. O gênio, dissemos, é uma mediunidade. Os homens de gênio são médiums em graus diversos e de várias ordens. Há nessa faculdade, além de grande variedade de formas, graduação e hierarquia, como em todos os domínios da natureza e da vida. Os homens de gênio, voluntária ou involuntariamente, conscientemente ou não, se acham em relação com o além, dele recebem os poderosos eflúvios, inspiradores invisíveis os assistem e colaboram em suas obras. Acrescentarei que o gênio é uma mediunidade dolorosa. Os grandes médiuns, como vimos, têm sido os maiores mártires. A morte de Sócrates, o suplício de Jesus e a fogueira de Joana d'Arc são alguns desses calvários redentores que dominam a história. Todos os grandes homens sofreram, foram, segundo uma palavra célebre, ilustres perseguidos. Todo homem que se eleva, isola-se, e o homem isolado sofre, é incompreendido. Um excelente livro a escrever seria o dos infortúnios do gênio. Nele ver-se quão doloroso foi o destino de todos os cristos deste mundo. Orfeu, dilacerado pelas bacantes, Moisés, enterrado provavelmente vivo no Nebo, Isaías, cerrado pelo meio do corpo, Sócrates, envenenado com cicuta, Colombo, acorrentado como malfeitor, Tasso, enclausurado entre loucos, Dante, errando através dos exílios, Milton, pobre como Job e cego como Homero, Camões, agonizando numa enxerga de hospital. Os grandes inventores, Galileu, encarcerado pela Inquisição, Salomão de Caus, Bernardo Palissy, Jenner, Papin, Fulton e tantos outros, reputados insensatos. Insensatez sublime, como a de Jesus, que Herodes fez coroar de espinhos e revestir com um manto de púrpura, em sinal de humanidade. Há nesse fato leis misteriosas, conhecidas outrora pelos sábios, atualmente postergadas, mas que a ciência espiritualista contemporânea deve reconstituir com um paciente labor entre numerosas contradições, porque a punição dos povos consiste em readquirir ao preço de seu suor, de seu sangue e suas lágrimas, as verdades perdidas e as revelações menosprezadas. Voltemos, porém, ao estudo psíquico do gênio. O gênio é uma mediunidade, da qual possui antes de tudo o caráter essencial, que é a intermitência. Um homem superior não é jamais no estado habitual. O sublime a jato contínuo faria arrebentar o cérebro. Os homens de gênio têm às vezes suetos vulgares. Alguns mesmo aqui não foram inspirados mais que uma vez na vida, escreveram uma obra imortal e em seguida repousaram. Numerosos exemplos o demonstram. A mediunidade genial se assemelha à mediunidade de incorporação. É precedida de uma espécie de transe, que tem sido justamente denominada a tortura da inspiração. A mensagem divina não penetra impunemente o ser mortal, impõe-se-lhe de alguma sorte pela violência. Uma espécie de febre e um frêmito sagrado se apoderam daquele que o espírito visita. Manifestações, transportes semelhantes aos que agitavam a Pitya em sua trípode, anunciam a chegada do Deus, e de Deus. Todos os grandes inspirados, poetas, oradores, músicos, artistas, têm experimentado essa hiperexcitação sibilina, em consequência da qual chegaram alguns mesmo a morrer. Rafael consumiu-se na flor dos anos. Há jovens predestinados cujo invólucro demasiado frágil não pôde suportar a energia das inspirações super-humanas,
e que tombaram, logo ao alvorecer do próprio gênio, como a delicada flor que o primeiro raio de sol atira morta ao chão. A Igreja admite essa doutrina, ensina que de entre os seus autores sagrados alguns são diretamente inspirados, como os profetas, outros simplesmente assistidos. Essa distinção entre a inspiração e a assistência é para nós representada pelos diferentes graus da mediunidade. Lembremos-nos a esse respeito do que expusemos em outro lugar. A Igreja foi espírita durante os 3 primeiros séculos. As Epístolas de São Paulo e os livros dos Atos dos Apóstolos são manuais clássicos de mediunidade. A teologia escolástica veio tuvar a límpida fonte das inspirações, introduzindo elementos de erro na magnífica síntese da doutrina hierática das primeiras épocas cristãs. A obra chamada de Denis o Areopagita é inteiramente impregnada de espiritismo. Na vida dos santos ressume exuberante a seiva mediúnica de que foi saturada a primitiva Igreja pelo Cristo e seus apóstolos. Os conselhos de São Paulo aos Coríntios são recomendações de um diretor de grupo aos seus iniciados. Tomás de Aquino afirma ter comentado essas epístolas sob o próprio ditado do apóstolo. Ele conversava com uma personagem invisível. À noite sua cela era inundada por uma luz estranha e seu discípulo Reginaldo, 3 dias depois de morto, lhe veio dizer o que vira no céu. Alberto, o cirande, auria sua incomparável ciência da natureza por meio de infusão mediúnica, ciência que lhe foi retirada subitamente, do mesmo modo que lhe havia sido transmitida. Em idade de 40 anos tornou-se ele novamente ignorante como uma criança. Joaquim de Flores e João de Parma, seus discípulos, foram instruídos por meio de visões e escreveram, sob o ditado de um espírito, o Evangelho Eterno, que contém, em germen, toda a revelação do futuro. Os literati da Renascença, Marcílio Ficino, de Florença, Pico de Mirandola, Jerônimo Cardan, Paracelso, Pomponácio e o insigne Savonarola emergiram na mediunidade como num oceano espiritual. O século XVII teve também seus gloriosos inspirados. Pascal tinha êxtase. Malebranche escreveu, na obscuridade de uma cela fechada, sua pesquisa da verdade. O próprio Descartes refere que o seu sistema genial da dúvida metódica lhe foi revelado por súbita intuição que lhe atravessou o pensamento com a rapidez de um raio. Ora, a filosofia cartesiana, assim oriunda de uma espécie de revelação mediúnica, é que devemos emancipação do pensamento moderno, a libertação do espírito humano, encarcerado havia séculos na fortaleza escolástica, verdadeira bastilha do despotismo aristotélico e monástico. Esses grandes iluminados do século XVII são os precursores de Mesmer, de Saint-Martin, de Swedenborg, da escola saint-simoniana e de todos os apóstolos da doutrina humanitária, precedendo Allan Kardec a atual escola espiritualista, cujos inúmeros luzeiros se vão acendendo em todos os pontos do universo. Assim, o fenômeno da mediunidade se patenteia em todas as épocas, ora fulgurando com intenso brilho, ora velado e obscurecido, conforme o estado de alma dos povos, jamais cessando de encaminhar a humanidade em sua peregrinação terrestre. Todas as grandes obras são filhas do além. Tudo o que ha revolucionado o mundo do pensamento, aduzindo um progresso intelectual, nasceu de um sopro inspirador. Na hierarquia das inteligências existe uma solidariedade magnífica. Uns aos outros se têm os grandes inspirados transmitido, através do longo rosário dos séculos, o farol da mediunidade reveladora e gloriosa. A humanidade ainda caminha frouxa à luz crepuscular dessas revelações, a claridade desses fogos acesos, nas eminências da história, secundada por predestinados instrutores. Essa perspectiva da história geral é consoladora e grandiosa, reveste as modalidades e o caráter de um drama sacrossanto. Deus envia seu pensamento ao mundo por emissários que incessantemente descem os degraus da escada dos seres e vão levar os homens à comunicação divina, como os astros enviam à terra, através das profundezas, suas irradiações sutis. Assim tudo se liga no plano universal. As esferas superiores promovem a educação dos mundos inferiores. Os espíritos celestes se fazem instrutores das humanidades atrasadas. A ascensão dos mundos de prova para os de regeneração é o mais belo espetáculo que pode ser oferecido à admiração do pensador. Desde as mais elevadas e brilhantes esferas às regiões mais baixas e obscuras, desde os mais radiosos espíritos aos homens mais grosseiros, o pensamento divino se projeta em catadupas de luz, numa efusão de amor. Com essa doutrina ou, antes, mediante essa visão de solidariedade intelectual dos seres, compreendamos de quanto somos devedores aos nossos antepassados espirituais, aos gloriosos médiuns, que,
Com o labor penosíssimo do gênio, semearam o que fruímos hoje, o que outros hão de melhor colher ainda no futuro. Esses pensamentos nos devem inspirar uma piedade reconhecida aos mortos augustos que implantaram o progresso em nosso mundo. Vivemos numa época de perturbação em que já quase se não sentem estas coisas. Pouquíssimos entre os nossos contemporâneos se elevam a essas culminâncias, donde, como de um promontório, se descortina o vasto oceano das idades, o cadenciado fluxo e refluxo dos sucessos. A Igreja, transformada em sociedade política, não soube aplicar às necessidades morais da humanidade essas verdades profundas e essas leis do invisível. Os sacerdotes são impotentes para nos encaminhar, porque eles próprios esqueceram os termos sagrados da sabedoria antiga e o segredo dos mistérios. A ciência moderna se engolfou até agora no materialismo e no positivismo experimental. A universidade não sabe ministrar, pela palavra dos mestres, o ensino regenerador que retempera as almas e as prepara para as grandes lutas da existência. Até as sociedades secretas perderam também o sentido das tradições que justificavam seu funcionamento, praticam ainda os ritos, mas a alma que as vivificava emigrou para outros céus. É tempo de que um novo influxo percorra o mundo e restitua a vida a essas formas gastas, a esses debilitados envoltórios. Só a ciência e a revelação dos espíritos podem dar à humanidade a exata noção de seus destinos. Um imenso trabalho em tal sentido se realiza atualmente, uma obra considerável se elabora. O estudo aprofundado e constante do mundo invisível, que o é também das causas, será o grande manancial, o reservatório inesgotável em que se hão de alimentar o pensamento e a vida. A mediunidade é a sua chave. Por esse estudo chegará ao homem a verdadeira ciência e a verdadeira crença que se não excluem mutuamente, mas que se unem para fecundar-se. Por ele também uma comunhão mais íntima se estabelecerá entre os vivos e os mortos, e socorros mais abundantes fluirão dos espaços até nós. O homem de amanhã saberá compreender e abençoar a vida, cessará de recear a morte. Há de, por seus esforços, realizar na terra o reino de Deus, isto é, da paz e da justiça, e, chegado ao termo da viagem, sua derradeira noite será luminosa e calma como o ocaso das constelações, a hora em que os primeiros albores matinais se espraiam no horizonte. Fim.